Outro pilar fundamental no programa Reviver é a nutrição. Nutrir para reviver. E aí, será que nós somos o que comemos? Me conta, Gi. Com toda certeza. E mais que isso, como aproveitamos? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre vários pilares, mas essencialmente sobre microbiota e sobre nutrientes funcionais, que é a base do nosso programa. Então, uma medicina funcional traz esses pilares da atividade mais funcional da alimentação. E a gente também tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Quando a gente fala sobre o que é uma alimentação tradicional e o que é uma alimentação funcional. De grosso modo, a alimentação funcional é uma alimentação saudável, composta por alimentos de verdade. Isso a gente também encontra numa alimentação tradicional, mas existem alguns componentes específicos dentro da estrutura molecular desses alimentos que cumprem uma função muito parecida com as enzimas e da parte bioquímica do nosso corpo. Então, são alimentos específicos que precisam conter na nossa rotina, porque a gente precisa entender que passei por todo o processo, que combustível eu entrego para o meu corpo. De que forma eu recupero todos os tecidos que foram agregados com o tratamento e precisam hoje ser regenerados. Quem eu me torno com a alimentação? Uma vez eu fui numa palestra, eu acho maravilhosa, do professor Gabriel de Carvalho, e ele fala que cada garfada que você ingere define qual é o destino das tuas células. Então, eu acho isso fantástico. Ele é um grande pesquisador da nutrição funcional e ele foi quem trouxe a nutrição funcional para o Brasil. Então, esse idealizador, ele traz muito essas questões e esses pilares importantes para trabalhar com a alimentação. Existe alguma alimentação anti-câncer, Nutri? Talvez essa seja a pergunta de milhões que eu recebo no pós dessas mulheres. E eu digo não. Não existe uma alimentação anti-câncer. Existe uma alimentação anti-inflamatória, que trata todo o perfil das microinflamações que nós fomos tendo durante o tratamento e que hoje me direcionam para uma recuperação completa de todas as células e tecido desse meu corpo. O que é o mais importante? O mais importante é primar para que a alimentação seja a base da minha estrutura, da minha casa, que eu consiga preparar meu alimento, ou que alguém prepare para mim, se for o caso, mas que tenha essa relação saudável com o que eu escolho, o que eu como, o que eu consigo digerir e o que eu consigo absorver. Então, essa é a base de uma dieta anti-inflamatória e não uma dieta anti-câncer. Eu acho fundamental trazer isso. E o que eu fico, que para mim me choca, assim, né, quando eu paro para pensar. Então, nós somos o que comemos. A gente tem que ter consciência que a gente precisa se alimentar para se nutrir. Exato. E não para adoecer, tá? Eu acho que a gente está vendo muito a obesidade aumentando, Sim. Muitas doenças relacionadas à obesidade aumentando, inclusive alguns tipos de câncer. E a obesidade, ela tem um papel importantíssimo na inflamação crônica, que é base para várias doenças. Então, hoje, a nutrição, ela é uma arma fundamental quando a gente fala de prevenção de doenças de uma forma geral e não só no câncer. A gente tem hoje 13 tipos de cânceres que são não dependentes, mas eles têm uma característica em comum, que seria o sobrepeso e a obesidade, o excesso de gordura. E às vezes o que me incomoda um pouco também nesse senso comum, né, que é a questão das grandes informações, né, de blogueiros / não nutricionistas, é de que existe o obeso saudável, né, e a gente precisa ter muito cuidado com esse termo. Quando a gente abre todos esses episódios que a gente está fazendo aqui, a gente abre dizendo que não é só ausência de doença. Saúde são todos os pilares que o Reviver trabalha. Exato. Então, quando eu olho para um paciente que tem sobrepeso, está com obesidade, eu percebo que o exame de sangue dele pode não ter as alterações que a gente encontraria num perfil assim, mas eu preciso entender que já existe uma perda importante. Então, isso é primordial que as pessoas entendam. O sobrepeso e a obesidade já parte-se do princípio de que as coisas não estão 100% organizadas. Exato. E quando vem do tratamento, que daí vem aquela mulher inflamada, com um monte de dificuldade, com uma extrema retenção, onde a gente precisa trabalhar toda a conformação dessa musculatura de novo, estruturar tudo isso, todas as expectativas que a gente tem é que essa mulher tenha uma resposta ao estímulo que nós vamos dar. Mas a velocidade também é diferente. Então, eu preciso, primeiro que a gente trabalha com elas é paciência com o próprio corpo.
a mudança que aconteceu, a gente não vai conseguir fazer isso naqueles emagreça em 7 dias 5 quilos, né? Não. Que existiam nas revistinhas. Importante a constância. A gente precisa fazer o processo de construção. E a alimentação funcional, ela traz esse processo. Eu restauro toda a condução do processo para depois ele começar a ser construído de forma eficaz e também tentando sempre trazer o pilar da autonomia. Porque a gente vai estar juntas por 1 ano. Mas as escolhas alimentares são todos os dias, para o resto da vida, enquanto eu mastigar e engolir. E eu acho que é importante trazer aqui, nós estamos muito nessa onda do emagrecimento com as canetas emagrecedoras, já me perguntaram se a gente vai usar no programa, então, com certeza as pacientes que tiverem indicação vão usar, tá? Mas monitorando ingesta, monitorando massa magra, que eu acho que é importante a gente lembrar disso, gente, que essas tecnologias são fantásticas, mas elas têm que nos auxiliar a mudar o nosso estilo de vida. Porque emagrecer é isso. Emagrecer, de fato, é tu mudar todo o teu comportamento para que tu consiga desenvolver uma musculatura mais assertiva e reduzir massa de gordura. Gordura livre. Quando a gente não faz isso e a gente somente conta com um método para isso, a gente só perdeu peso. Porque muito provavelmente a gente vai ter a recuperação disso muito breve. Então, emagrecer de fato ou nutrir melhor esse corpo para trazer uma resposta metabólica melhor é fazer um processo com cuidado e com assertividade. E nunca é uma coisa só, é sempre um pilar. E assim, emagrecer com saúde impacta não só na cascata inflamatória, quanto no nosso sistema imunológico. Então, certeza. A gente entra, de novo, vamos lá, a gente tem que estar bem nutrido para fazer um exercício físico, ter resposta a esse exercício físico, para a gente ter um sono, que a gente dormir bem vai ser fundamental para nós. Até porque a privação de sono também é um pilar para ganho de peso. Exatamente. Então, e até a questão, né, de não ter o sono reparador. Exato, né? Exato. Tudo isso faz a gente ter mais vontade de comer doce. Então, as pessoas que trocam o dia pela noite, que querem dormir sempre as melhores horas do sono reparador é no início da noite. Então, a gente tem que trazer essa higiene do sono, conversando com a nossa alimentação. Então, aqui tu trouxe muito bem a questão da alimentação anti-inflamatória. E junto com isso, a gente não pode deixar de falar da hidratação. Jamais. Água é vida. E é água, né, Gi? Água. Não existe nenhum outro líquido que substitui isso. Acho que o equilíbrio homeostático, né? Todo o processo de quem faz o quê, para que lado que nós vamos correr do ponto de vista metabólico, passa pela água, pela hidratação. Essa hidratação, ela tem um viés que é, não, mas eu tomo bastante água, mas quantifica para mim. Exato. Né? Aí o paciente diz, eu acho que eu tomo uma garrafinha, 500 ml, então, né? Não, 1 litro nutre, eu já tomo bastante, quase que eu não venço as 2 garrafinhas por dia. Gente, existem técnicas para fazer esse cálculo, cada área corporal especificamente, a gente acaba personalizando isso também. E uma coisa que eu gosto de falar também da hidratação é que para restaurar tecido, para restaurar célula, a gente ocupa água também. Então, se eu não estiver bem hidratado, eu posso ter o melhor suplemento, o melhor nutriente disponível, ela não sabe o que fazer. Ela não capta isso. Então, a gente precisa fazer essa renovação. E a hidratação com água, né, de água a água, ela ainda tem um precedente que é a gente poder deixar água com gás e deixar água saborizada. Então, a gente tem 3 líquidos, Tem como conseguir, não é difícil. Eu quero aproveitar esse gancho, Gi, para mencionar que eu escuto algumas pessoas, mas eu tô tomando refrigerante sem açúcar. Sim. Mas eu tomo energético sem açúcar. Gente, isso vai alterar o pH, isso vai alterar a microbiota. É ultraprocessado. Fala um pouquinho pra gente, Gi. E tem muita blogueira, né? Muita nutri até, que indica o Refri Diet, né? Pra emagrecimento, como se fosse saudável. Importante a gente fazer um conceito rápido aqui, para não se tornar tão técnico, mas alimentos ultraprocessados são todos os alimentos que perderam a sua capacidade de reconhecer aquilo como alimento de verdade, tá? Então, pegar o exemplo do refrigerante que a gente trouxe aqui, refrigerante de laranja ultraprocessado, fruta laranja in natura, né? Pra gente ter uma definição importante. Mas sim, eu acho que esse uso descabido de edulcorantes, que são os adoçantes que a gente tem hoje nas bebidas
zero, né, de um modo geral, sendo elas com gás ou não, fazem rupturas na nossa molécula lá no nosso intestino. Então, todo aquele reconhecimento nato, todo aquele processo, principalmente em pacientes que usaram imunoterapia, por exemplo, porque a gente também tem uma relação muito importante com o intestino, a gente precisa entender que não existe benefício em consumos de calorias vazias, como refrigerante zero, como refrigerantes de qualquer modo, tá? Não existe benefício para o organismo, não existe benefício para a ingestão e de nenhuma forma o teu corpo reconhece aquilo. Então, essa disruptura lá no intestino, ela acontece, muda a formação das nossas células de defesa, faz com que a gente abra precedente para ter mais desafios com a alimentação, com intolerâncias alimentares, sensibilidades importantes, e faz com que a gente tenha a nossa perda da capacidade de regular, principalmente hormônio de fome e saciedade. Então, é um mecanismo que está envolvido em muitos aspectos e que parece só 200 ml, que é uma latinha lá de um refri zero que me acompanhou no almoço, porque a blogueira X disse que podia e eu tenho dependência de refrigerante, então eu não trabalhei comportamento e arrumei uma maneira, né, de manter isso na rotina sem pensar no malefício que isso me causa. Eu acho fundamental trazer isso. A ideia, nós vamos trazer os ultraprocessados, que é muita coisa para falar. Muita coisa que tá vindo muito estudo. A ideia é a gente falar o seguinte, gente, é cada vez desembalar menos e descascar mais. É comida. Quando as pessoas me perguntam, tá, mas o Reviver, como é que é? É sorinho de vitamina? Não, gente, é comida. É comida, exercício físico, controle do sono, controle do estresse. Essa é a ideia. Leitura, a gente vai recomendar alguns livros bem interessantes e essa reorganização. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria que tu falasse, Gi, sobre a questão de suplementação consciente, tá? Que até eu quero fazer um gancho. Durante a quimioterapia, nós temos dados na literatura que nos mostram que a suplementação é deletéria. Então, Catarine, depois se quiser falar sobre isso, mas eu não indico suplementação durante a quimioterapia. Não, também não. A gente tem hoje mecanismos de ação que se assemelham ali a nível hepático com o canal de absorção da quimio. Então, quando a gente usa suplementação de uma forma desorientada, ou porque eu achei que era importante, ou porque eu achei que alguém me disse, né, minha vizinha usou, ela disse que se sentiu super bem, a gente não pode usar, porque cada canal tem a sua função, a sua expectativa ali dentro desse fígado ali no processo de tratamento. O que precisa ser de organização e por que essa suplementação consciente? Porque a gente vai fazer uma bateria de informações, coletar uma bateria de informações dentro do Reviver, e dentro dessa bateria de informações, o que for necessário fazer de suplementação, aí sim vai ser feito, de forma organizada, seriada, limitada para cada período. A gente não deve usar suplemento de vitaminas e minerais para a vida toda. Não existe benefício disso. Isso quem faz é a alimentação. Então, a gente organiza toda a base e a cereja do bolo fica para essa suplementação. Então, é somente o que é necessário, o que for necessário para aquela mulher, para aquela recuperação de tecido e especialmente por um tempo acompanhando exames. A gente não tem por que fazer uma suplementação de hoje para até os meus 85 anos. Eu acho bem importante, então a ideia é essa suplementação consciente. Exato. E por aqui a gente termina esse bloco. Então, eu convido a vocês a conhecer o programa Reviver, né? A gente tem uma palhinha de tudo que a gente está programando e o que espera você nesse programa. E queria dizer que Reviver é um caminho de reconstrução, de ressignificação. E é fundamental cada um encontrar a melhor forma, e nós estamos aqui para ajudá-lo a construir isso. Uma condução sólida. Exatamente, uma condução sólida, né, e próspera. Obrigada, pessoal, foi um prazer enorme, e encerramos por aqui, então, essa primeira temporada dos Conexões que Curam.